Olá, caros alunos e alunas do curso preparatório Professor Luiz Carlos. Estamos hoje trabalhando com vocês com um crime bem interessante e que tem sido divulgado de forma equivocada. O meu nome é Pedro Luciano e sempre gosto de ter algumas conversas rápidas sobre o direito penal parte especial. Quando nós temos uma situação jornalística, nós devemos de tomar um especial cuidado, porque não raras vezes essas expressões jornalísticas são equivocadas. E como elas são divulgadas amplamente, nós, do direito, temos que tomar um cuidado, porque não podemos incorrer em erro, principalmente se estamos diante de uma questão de prova em que o rigor técnico é exigido. Quando nós trabalhamos com essa expressão chamada sequestro relâmpago, alguns alunos equivocadamente pensam no crime de extorsão mediante sequestro, que também, de forma equivocada, é divulgado na mídia simplesmente como sequestro. Então, nós já tínhamos a possibilidade de trabalhar com o crime de sequestro, que é um crime, extorsão mediante sequestro, que é outro crime, e o crime de simplesmente de extorsão. Então, em qual situação nós encaixaríamos o chamado, entre aspas, sequestro relâmpago? Então, feito essa ressalva inicial, eu vou trabalhar nessa restante de aula com a expressão sequestro relâmpago, mas lembrando que essa expressão não guarda propriedade técnica, é uma expressão imprecisa. Bom, quando nós trabalhamos com o crime de sequestro relâmpago, a situação do sequestro relâmpago, perfeitamente aplicável o artigo 158, extorsão. Isso desde o início. Mas em 2009, nós tivemos uma lei que inseriu um parágrafo no artigo 158 para trabalhar especificamente com essa situação chamada sequestro relâmpago. Então é importante que vocês fiquem atentos. Bom, quando nós temos essa situação, é o parágrafo 3º do artigo 158, com a seguinte redação. Então aproveito oportunamente, leio o caput do 158 e passo depois a leitura do parágrafo 3º para ajudar os colegas a compreensão do assunto. Então nós temos inicialmente o 158 caput. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, esta é a previsão para o crime de extorsão. Vejam que quando nós trabalhamos com a hipótese do chamado sequestro relâmpago, o que nós podemos encaixar perfeitamente no crime de extorsão, caput. Porque a vítima, não raras vezes, sob a ameaça de uma arma de fogo, é conduzida a estabelecimentos bancários, a lojas, e lá retira saques, realiza compras. Então, vejam, ocorre a substituição perfeita deste fato ao artigo 158. Não era necessária a tipificação, uma tipificação adicional, vamos colocar então dessa forma. Mas, dada a frequência com que esse crime acontece, essa situação acontece nas grandes cidades e o clamor público, muitas vezes fomentado pela mídia, deu o surgimento do parágrafo 3º. Então eu tenho até inclusive aqui o número da lei para vocês, que é a lei 11.923/2009. Então, repetindo, lei 11.923/2009, que insere o parágrafo 3º com a seguinte redação. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Então, aqui entra em cena uma situação interessante em que nós temos um aumento de pena para essa situação chamada sequestro relâmpago, que já era uma modalidade de extorsão. Então, jamais poderíamos imaginar no crime de sequestro e muito menos no crime de extorsão mediante sequestro. Porque nós temos, então, o artigo 159, olha, vamos colocar aqui, extorsão, de forma simplificada, mediante sequestro, o artigo 159, e nós temos
lá nos crimes contra a pessoa, o artigo 148, olha que interessante, que é o sequestro, cárcere privado. Então, vamos colocar também aqui, abreviando para vocês, só simplesmente sequestro. Então, vou pôr aqui 148. 148. Então, olha que interessante, 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, reclusão de 1 a 3 anos. Vejam que o crime de sequestro é um crime contra a liberdade. Dentro dos crimes contra a pessoa, um crime contra a liberdade, não se falando de vantagem, não se falando de resgate. Então, o crime de sequestro representa apenas a privação da liberdade. Apenas a privação da liberdade. Se o resgate é exigido, nós temos, então, aí sim o crime de extorsão mediante sequestro. Eu faço essa ressalva extremamente simples, porque a mídia simplesmente se refere a sequestro, quando o correto é extorsão mediante sequestro. Então, quando muitas vezes se fala em sequestro relâmpago, o aluno pode, claro, erroneamente vincular o sequestro relâmpago, que é um sequestro rápido, abreviado, e pensar, escapando dessa impropriedade, pensar no crime de extorsão mediante sequestro, quando, na verdade, estamos diante de uma hipótese de extorsão. Agora, o fato do parágrafo 3º utilizar, fazer referência aos parágrafos do artigo 159 para as hipóteses pré-terdolosas de lesão corporal grave e de morte, não autoriza a pensar que o sequestro relâmpago é uma modalidade de extorsão mediante sequestro. Então, vejam, é interessante que vocês saibam diferenciar esses 3 crimes e afastar essas expressões incorretas que nós temos na mídia, ou melhor, que vocês, diante dessas expressões tecnicamente incorretas, imprecisas, saibam localizar a conduta. Então, quando nós falamos, entre aspas, do sequestro relâmpago, é o crime de extorsão. É o crime de extorsão, que agora tem a previsão específica no parágrafo 3º, agora com a previsão específica no parágrafo 3º, e jamais a hipótese do crime de extorsão mediante sequestro, e muito menos do crime de sequestro. Oportunamente, é interessante que vocês anotem para não confundir, anote lá, não confundir o crime de extorsão com o crime de roubo. Repetindo, não confundir o crime de extorsão com o crime de roubo, porque é muito comum essa frequência, considerando que são crimes próximos, inclusive a pena é a mesma, mas essas situações não se confundem. Nós temos várias diferenças menores, mas o que eu gostaria de destacar para vocês, que é a principal diferença, o que vai ajudar mesmo vocês a diferenciar o crime de roubo do crime de extorsão, é avaliarmos o comportamento da vítima. E isso fica bem claro se lembrarmos dos verbos típicos, considerando que o crime de roubo trabalha com subtrair, e o crime de extorsão trabalha com constranger. Então, aqui entra um outro momento importante. Se a vítima, mediante violência, grave ameaça, é obrigada a fazer, deixar de fazer, tolerar que se faça algo que reverte em vantagem econômica indevida, eu estou diante do crime de extorsão. Agora, se é o agente subtrai, o agente retira, então, coisa alheia móvel, notem a outra diferença, né? Coisa alheia móvel, como nós temos no tipo penal do crime de roubo, aí é outra história. Agora, claro, existe a situação do agente chegar com uma arma, dar a voz de assalto, e a vítima, diante dessa situação, é a vítima que entrega a carteira ao agente. Mas, mesmo assim, falamos do crime de roubo, daí nessa hipótese, porque a vítima não tem uma esfera de atuação, uma esfera de liberdade. Agora, se a vítima é constrangida a assinar uma folha de cheques, aí eu já trabalho com crime de extorsão. E qual é o momento da consumação do crime de extorsão? Também é uma questão frequente em provas. Vejam, o momento de consumação do crime de extorsão é o momento em que o verbo típico é conjugado. Então, qual é o verbo? O verbo é constranger. Então, a consumação ocorre com o constrangimento. Fiquem atentos, porque não raras vezes encontramos questões de prova trabalhando com o crime de extorsão e indagando o candidato sobre o momento de consumação. E, geralmente, ele é induzido a pensar que a consumação da extorsão ocorre com a obtenção da vantagem econômica indevida, mas notem que o verbo não é obter vantagem econômica indevida, o verbo é constranger. Então, o momento em que o agente emprega violência ou grave ameaça, o crime ainda é tentado. A vítima pode não submeter-se àquele comportamento. Quando a vítima submete-se àquele comportamento, quando ocorre o constrangimento, aí eu tenho a consumação do crime. E a obtenção da vantagem econômica? A obtenção da vantagem econômica é mero exaurimento. Então, notem, são algumas questões pontuais que nós queremos apresentar para vocês. É claro, existe muito mais a ser dito, mas
temos aí um momento em sala para conversarmos de forma mais detalhada. Eu agradeço a atenção de todos e desejo bons estudos, lembrando sempre que o interesse é o maior educador. O meu endereço eletrônico é criminologiacritica@gmail.com. Repetindo, criminologiacritica@gmail.com. Um abraço a todos.